Muito boa tarde, minhas alunas, meus alunos, amigas e amigos aqui do perfil da Unicinos. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gustavo Reis e estou tendo a honra hoje de mediar a 10ª conversa aqui do Instagram da Unicinos sobre o mundo mágico da pandemia, sobre vários aspectos, vários olhares relacionados ao que nós estamos vivendo, segundo os professores e os colaboradores da Unicinos. Hoje o assunto vai ser sobre o mundo do entretenimento e eu estou muito entusiasmado porque se tem algo que mudou e possivelmente mudou para sempre em função de tudo isso que nós estamos vivendo, é justamente o mundo mágico do entretenimento. Estou super curioso para saber sobre o que vem acontecendo nesse cenário de lives, as lives estouradas que colocaram o Brasil numa condição de protagonismo no mundo do YouTube, por exemplo, como nós jamais haveríamos imaginado. Com toda essa história aí, fique em casa e se divirta comigo. Isso é, claro, apenas um dos aspectos que a gente tem para costurar. Vamos falar sobre isso e sobre muitas outras coisas com a professora Adriana Amaral. Aqui agora sim, então, estamos nos conectando em definitivo. Muito bem, eis que aqui estamos. Seja muito bem-vinda, professora Adriana Amaral, à live da Unicinos. Tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora que nos conectamos aqui. Eu já estava ficando assustado, digo, vou mandar um WhatsApp aqui. Porque a professora... Não, eu já estava aqui há uns minutinhos. Não, eu sabia, já disse. Eu digo, não, olha, que às vezes o Instagram também não nos avisa e tudo mais. Quero aproveitar para desde já dizer que eu fiz uma pequena homenagem aqui para a professora Adriana Amaral. Eu não entendi direito aquele R ali, eu fiquei curioso, quero saber. É o nome do meio, que é Rosa. Adriana, porque né, eu tenho uma irmã, Adriana, eu olhei 2 vezes e disse, será que é a Adriana mesmo? Adriana, eu tentei e achei, era isso mesmo. Então tá aqui, para você que quiser seguir a professora Adriana, não se confunda, é assim mesmo, Adriana Amaral, ela está por lá esperando o seu contato. E foi assim que eu descobri, já futricando nos stories, professora, que a coisa começou a desandar depois que o David Bowie morreu, mas a gente vai falar sobre isso também. Porque eu fiquei muito curioso com essa parte especificamente. Como eu sempre faço com os meus convidados, com as minhas convidadas, ninguém melhor do que a própria professora para se apresentar. Portanto, nas suas palavras, professora, quem é a professora Adriana Amaral? Bom, eu sou professora e pesquisadora do PPG de Comunicação da Unicinos, do programa de pós-graduação, né, em Ciências da Comunicação. Sou jornalista, né, de formação, e estou na Unicinos, vai fazer 10 anos, já há um bom tempo. E a minha pesquisa é sempre na área de comunicação, cultura digital, entretenimento, sempre focada em questões relacionadas à juventude, música, sociabilidade, comportamentos, né? Então, nesse sentido, relacionando a questão da cultura digital, né, desses usos das mídias, enfim, e essas outras mobilizações, outros movimentos aí que a gente percebe, seja em relação à juventude, seja em relação ao entretenimento, à cultura pop. Então, é um pouco nesse sentido aí que a gente vai ter essa conversa. Que legal. Você sabe que a gente sempre tem muitas presenças ilustres. Eu faço questão de dizer que todo mundo que acompanha essas lives, por definição, é uma presença ilustre, mas faço questão de frisar que o nosso querido Frank Jorge já está aqui mandando o seu boa noite para a professora Adriana. Sim, sou professora lá no curso de produção fonográfica, né? Então também estamos sempre juntos aí. Quem diria que eu um dia teria Frank Jorge na minha plateia? Isso é uma inversão muito surpreendente das coisas. Né, professora? É um espetáculo essa internet, mas enfim. Vamos falar sobre ali a Natália, que foi minha aluna também, que me mandou um oi ali. Então, minha aluna na comunicação digital, na graduação. Então, os alunos estão sempre está aqui mandando oi, Adri, um coraçãozinho. Ela mesma, Natália. Natália tem um super canal aí, faz cosplay, faz várias coisas de faça você mesma, uma designer ótima. Que barato. Eu vim até com uma camiseta, esqueci de registrar, ó, de Woodstock, hoje, em homenagem a essa atividade de entretenimento, né? Saudades de Woodstock, é aquela coisa. O mundo nunca mais foi daquele jeito. Tobias Queiroz também mandou olhinhos de coração.
Pesquisa ali, que está aqui também, mandou palminhas. Lê Roça mandou boa noite. Babi Fraga dando risada. Fã-clube sempre aparece, professor. As pessoas com quem eu converso sempre marca muito a sua presença. Mas, enfim, vamos falar de entretenimento, porque eu sei que se houve um segmento, uma área em que as coisas mudaram, e mudaram muito rapidamente, né, professora? Ao longo dos últimos 120 dias, foi esse mundo, o mundo do entretenimento. Quantos artistas que, de certa forma, no Brasil, já vinham tendo que se reinventar e repensar suas práticas, foram forçados a dar uma guinada inesperada e surpreendente. O que a gente já aprendeu a respeito desses movimentos nos últimos 4 meses, Adriana? Olha, na verdade, isso é um desdobramento de coisas que já vinham acontecendo. Ele é só, diríamos assim, ele trouxe mais à tona essa discussão, porque a questão das indústrias criativas, né? Seja a música, seja os quadrinhos, seja o design, seja, enfim, né, o audiovisual, todos estão, né, sofrendo essas consequências. Acredito que, claro, a questão mais voltada aos shows, à música, ao cinema, enfim, são os mais afetados, os bares, as festas, então tudo isso acaba sendo afetado porque vive da aglomeração e devido, né, ao Covid-19, a aglomeração não pode acontecer. Então, mas já vinha se pensando muito, se discutindo, né? Desde lá, as transformações, por exemplo, na indústria fonográfica, elas já acontecem há mais de 100 anos, né? Cada mídia que entra, seja o vinil, depois o CD, depois o MP3, tudo isso já trouxe, essas transformações tecnológicas trazem junto transformações sociais, né? E aí os acontecimentos vão reconfigurando. Eu acho, embora se use essa palavra crise, eu prefiro pensar mais em reconfigurações, né? Porque ela traz também coisas positivas, coisas negativas, enfim, e que a gente pode pensar um pouco sobre os desdobramentos disso, né? Então, acho que o primeiro desdobramento seria assim, essa explosão das plataformas de streaming que já vinha acontecendo, né? Seja Netflix, Amazon Prime, enfim, seja de audiovisual, mesmo o uso de música, né? A questão das lives, né? Que seria essa transformação. E mais adiante, algo que já vinha se falando são o que se chama de performances virtuais, né? Então, performances com artistas virtuais, que essa talvez seja um passo mais além do que a gente está vivenciando ainda agora, mas que já tem alguns antecedentes aí. É um revival dos gorilas? Ou é só a minha leitura? Não, gorilas é um primeiro passo, mas sim, tem hoje, por exemplo, inteligências artificiais programadas com artistas, né? Por exemplo, o caso da Iona, que teve aqui o ano passado em Porto Alegre, a gente teve uma apresentação no Teatro da Unicinos com um artista iraniano que é radicado na Inglaterra, que ele produz, essa é uma cantora pop virtual, né? Então, ela constrói a música, o visual, tudo a partir de rastros do algoritmo. Então, o Japão já é pródigo em trabalhar com essas questões, né? A cultura oriental toda já, a Coreia do Sul, enfim. Tem aí, a Natália está lembrando dos cinemas em drive-in, né, que é uma coisa antiga, que retorna num outro formato. Enfim, tem uma série de reconfigurações aí que estão rolando, mas, claro, que não substituem a experiência, não tem como substituir a experiência do show, do festival, do cinema, enfim, mas trazem outras discussões. Eu acho que um ponto que é importante, eu sempre gosto de tocar nesse ponto, porque eu acho que ele é central para a gente pensar, né? É a ideia, né, da precariedade que a gente viu agora das políticas públicas relacionadas à cultura, que é o entretenimento, que é um segmento muito importante da indústria e que se viu totalmente abandonado. Então, já se vem lutando, né, alguns coletivos, enfim, por se ter, né,
essas políticas públicas, por exemplo, de apoio, e agora é um momento que realmente os artistas não tem como fazer, muitos não tem como fazer show, as lives ainda não, tirando artistas muito grandes, não são ainda coisas rentáveis. Uhum. Uma série de questões para a gente pensar aí. É quase uma licença poética falar em precariedade, né, professora? Eu diria a inexistência de políticas públicas, porque é um negócio que ficou muito evidente, né? Tipo, é cada um por si e todo mundo tentando se defender do jeito que dá. E claro que isso não diz respeito só à cultura, né? Mas a gente observou, eu conversei. A primeira conversa que eu tive aqui, essa é a 10ª conversa. Posso chamar de Adri, né? Eu tenho uma irmã, Adri. Sim. Sim, todo mundo me chama assim, não tem problema. Então foi o que eu imaginei. E assim, a primeira conversa que eu tive foi com o professor Diego Marconato, da Escola de Gestão e Negócios. E nós conversamos justamente sobre os aspectos que são mais até cartesianos da leitura da realidade, né? Do quanto as pessoas estavam preparadas, ou melhor, não estavam preparadas para viver um momento de ruptura. Travou a correia da bicicleta. Não é tipo, o pneu está murcho, vou encher, não. Travou, a roda parou de girar, de repente, para muita gente. E ele indicou que, na imensa maioria dos casos, as empresas e os autônomos, eles tinham 1 mês de fluxo de caixa. Tinham suficiente. E nós estamos no 4º mês. E aí a gente fica pensando sobre todos os pontos de vista relacionados a quem vive de cultura e quem vive de aglomeração, né? Que é, enfim, a imensa maioria. A gente já sabia que venda de áudio para streaming já tinha caído muito em relação ao vinil e depois ao CD, né? Enfim, os fluxos de caixa eles foram ficando mais estreitos e mais limitados. E esse, de repente, a gente vive um momento de rompimento que obriga as pessoas a essa reconfiguração a toque de caixa, né? Tem algum exemplo assim que te chamou a atenção nesse processo de pessoas que foram criativas e para responder rápido? Não só, claro, o exemplo do drive-in é um exemplo muito interessante, mas exige um investimento inicial alto, né? E fora do alcance da grande maioria das pessoas que empreendem no mundo da cultura. O que a gente viu acontecendo que te chamou a atenção nesse meio tempo? Eu acho que tem bastante iniciativas, mas eu acho que as iniciativas mais interessantes são as que partem não do indivíduo, mas de coletivos mesmo, como eu vinha falando, né? Desses coletivos. A gente vê assim, por exemplo, é que fora, claro, né, em todos os lugares tem tido esse problema. Eu li agora uma pesquisa que o Reino Unido projeta que eles vão levar em torno de 3 a 4 anos, sendo otimistas, tá, para se reerguer a indústria da música, né, a indústria de shows ao vivo, que é um forte do Reino Unido, então todo mundo sabe que a música lá, né, tem uma série de questões. A gente vê, por exemplo, no Chile, o pessoal estava trazendo aqui para a realidade da América Latina, está tentando se organizar também em coletivos, os artistas, eles já vinham em várias brigas, né? No Chile, a gente estava acompanhando aí os protestos já de N questões, e eu acho também que esse entendimento que é um setor econômico e produtivo que às vezes falta, porque as pessoas têm muita ideia, o artista ele vem aqui toca, ou ele faz o seu desenho, né? O pessoal, eu trabalho muito também com o pessoal da área de quadrinhos, enfim, que também é uma área que está se reconfigurando, porque as gráficas não podem imprimir, então tem toda uma questão em cima disso, mas eu acho que vai se ter que pensar, né? Na Alemanha, por exemplo, eles estão agora começando essa reabertura gradual, mas, por exemplo, assim, estão reabrindo as festas, mas as pessoas não podem dançar. Então, com menos pessoas. Então, tudo isso é muito complicado, mas em alguns lugares já tinha um pouco essa preocupação. Por exemplo, Montreal já tem, no Canadá, já tinha uma política voltada à questão da noite muito forte, de ajuda a alguns artistas, né? O Canadá já tem mais uma tradição nessas políticas mais sociais, em alguns lugares na França também. Então, eu acho que é uma questão um pouco de tempo, assim, tá tendo essa questão das doações, né, para os artistas e que estão arrecadando campanhas. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, estava tendo uma campanha para o pessoal que é hold, né, ou que trabalha no teatro também, que teatro também não tem como fazer. Então,
algumas iniciativas assim pontuais que agora as pessoas estão tentando ver de que forma trazer isso para uma questão mais coletiva, né? Recentemente eu acompanhei o show dos 40 anos do Roupa Nova, né? Que foi super celebrado, foi no esquema de drive-in também, as pessoas com os carros, a cada música que eles tocavam, todo mundo buzinava, piscava a luz, e eles reforçaram muito justamente isso, né? A participação dos roadies, né? Das pessoas de apoio das bandas, e, né, que os invisíveis... Iluminador, enfim, todas essas pessoas que trabalham no backstage, né, por trás, e que se o fluxo de caixa de uma empresa, em geral, mais tradicional é um mês, essas pessoas trabalham com o fluxo de dinheiro semanal, todo dia, então não há um preparo, depende, né, do que vai acontecer, né? E eles estavam justamente valorizando, reforçando, até não só durante o show, né? Mas eu visitei o perfil deles e vi os stories que eles estavam fazendo, anunciando o show, e eles chamando os roadies, apresentando, sabe, mostrando, dizendo, olha, e esse pessoal todo viu o seu fluxo de caixa interrompido de um jeito ainda mais absurdo, né, do que já foi para todo mundo, né? E esses ainda são artistas grandes, né? O que me preocupa mais são os projetos de artistas independentes, que aí não tem também uma visibilidade. E mesmo a questão do drive-in, ela também traz um outro item de exclusão também, né? Porque tu tem que ter carro. Eu não tenho carro, eu não uso carro, enfim, é uma questão minha, pessoal. Eu não poderia ir, então tem esses outros fatores. Tem toda uma discussão sobre onde fazer, sobre essa questão dos preços também, enfim. Então, todas essas discussões já tinha muito essa separação assim, entre os grandes artistas, tipo, os sertanejos que cobram milhões, né, numa live, tem patrocínio. Isso já vinha de antes, né? Então, esse agravamento, ele se dá agora com essa situação de uma forma mais intensa, mas ele já existia e já vinha, né, sendo pensada, readaptada, né? Tem, por exemplo, a própria questão da OSPA, a nossa orquestra de Porto Alegre, eu vi que eles iam fazer também uma live, enfim, já é uma coisa que estava sem o teatro, estava na função da construção do teatro. Há uma inexistência, né? É um grande vazio em relação às políticas em relação a isso, né? A indústria cultural. E é muito bem colocado. Aliás, eu quero te pedir desculpa, porque toda vez que eu olho para baixo, talvez tu pense assim, o Gustavo está olhando o WhatsApp. Não, é que eu estou tomando nota, professor. Não, eu também. Eu sou um aluno muito aplicado, eu presto muita atenção nessas conversas e aprendo um monte. Aprendo mais que todo mundo. Estou conversando com a professora Adriana Amaral. Se você quiser seguir, a professora está aí, Adriara Amaral, assim mesmo, Adriara Amaral. Tome nota, não tome nota de cabeça. Tomar nota de cabeça não serve para nada, mas muito bem colocado o ponto de que só vai no drive-in quem tem carro, e não só isso. Quando eu fiquei sabendo do valor dos ingressos, professora... O valor é altíssimo. Eu me joguei de R$100, R$120 na hora que não está todo mundo matando cachorro a grito. Nesse momento, então, teria que se repensar, Então, por isso, assim, eu já venho de um bom tempo que eu venho apoiando muito mais os artistas independentes, porque são os que diretamente eu posso comprar o livro direto deles, eu posso ir num show menor, enfim, agora também isso não está possível, mas aí o que eu tenho tentado fazer eu, né, nas minhas práticas de consumo, tento, enfim... pagar o streaming, ou enfim, ou fazer uma doação, né? O pessoal está fazendo muita live com doação via PayPal, né? Só que aí também tem um problema que é da mediação dessas plataformas, né? De streaming, seja o YouTube, seja o Twitch. O pessoal se apropriou muito do Twitch, que geralmente é onde se faz streaming de jogos, né? De games. Mas tem muitos DJs e músicos que estão utilizando também para fazer a música, porque disseram que parece que a rentabilidade era um pouco melhor do Twitch, enfim. Então tem toda uma discussão até sobre essa questão também financeira, né? Então não é só algo... É muito pragmático isso, né? Eu sempre que eu
falo a respeito desse assunto, eu lembro do caso célebre da Amanda Palmer, né? Uhum. Amanda Palmer foi, enfim, palestrante do TED, estourou depois do caso dela, lá no Kickstarter, para poder produzir o primeiro CD dela, né? E a Amanda Palmer, ela sustenta aquela ideia de que você precisa ter 20 mil true fans, né? 20 mil fãs de verdade. Se você tiver 20 mil fãs dispostos a comprar virtualmente qualquer coisa que você venha a oferecer, e você saiba também segmentar a sua oferta em produtos de entrada, em produtos intermediários e em produtos mais caros, claro, mais personalizados ou menos personalizados conforme as circunstâncias, como é comum, inclusive, nos sites de financiamento coletivo, né? E até uma curiosidade que eu tenho, se também houve um aumento de interesse proporcional a essa explosão, como você colocou, de interesse nas plataformas de streaming, mas como é comum em nível de recompensa, né? Quem paga mais ganha recompensas mais generosas ou mais personalizadas de acordo com o seu nível de apoio. Mas é fato que se um artista é um artista iniciante, ele não tem 20 mil true fans. Possivelmente ele tem 50, ele tem 100, né? E desses 50 e 100, muito provavelmente muitos desses também estarão na situação de pindaíba que caracteriza virtualmente todo mundo em uma situação como a gente está vivendo, né? O que de fato torna ainda mais importantes a existência dessas políticas, né? Exatamente, porque nem todo mundo vai ter acesso a isso, os artistas maiores. Claro, a Amanda, ela veio de um contexto independente, eu acompanho por um desses acasos. Eu fiz meu doutorado de sanduíche em Boston, né? De onde vem a Amanda e conheci todo aquele pessoal, tudo que ela narra no livro dela, lá na Arte de Pedir. Eu conhecia bem esse circuito lá, né? Alternativo. E ela começou com e-mail, com lista de e-mails. Eu recebo até hoje a lista de e-mails e tal. E aí ela foi, né, progressivamente, depois largou a gravadora, enfim. É um case realmente, né? Aí agrega isso também com o valor do Neil Gaiman, que é o marido dela, que é o maior escritor de fantasia, né? Então, isso, né? E mesmo assim, agora houve algumas críticas até no Twitter, acho que há uns 2 meses, eu acho, em relação, porque o pessoal estava dizendo, Amanda, que ela estava pedindo para o pessoal pagar mais, né? Fazer lá um modelo mais. Agora não dá, né? Agora a gente está voltando atrás, enfim. Então, aí realmente frisa essa importância de se ter, assim, pelo menos algumas políticas voltadas para esses artistas locais, regionais, menores, que não têm como partir, né, para questões maiores. E, claro, é óbvio que também é importante que eles comecem a repensar e reconfigurar essa relação com essas plataformas também. Então, é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que se precisa pensar sobre essas políticas públicas também de amparo, né? Não só para esse momento, né? Mas para outras questões, né? Então, mas acho que também a questão formativa, né, de profissionalização, essas áreas, elas ainda carecem muito, especialmente aqui no Brasil, de profissionalização, mesmo de técnicos, enfim, né? Me faz pensar em alguns aspectos relacionados a isso, né? O fato de que a gente sabe que a própria presença da internet, o próprio uso da internet no Brasil, via de regra, né, no geral, né, ainda estava em expansão, continua em franca expansão, sei lá, 60% da população, 50%, 60% da população tem acesso à internet. E as pessoas pensam, é mais da metade. Eu digo, eu penso do outro lado, quase metade não tem. Muitos desses artistas não têm a qualidade do acesso, né? A qualidade do acesso. Como é que vai fazer uma live no 4G? Né? Se a pessoa não tem um acesso, a maioria das pessoas acessa pelo celular ainda, né? Tem o celular pré-pago, tem aqueles pacotes. Muito do que se discutiu sobre desinformação tem a ver com isso também. Com essa circulação das informações, né? Por conta desses pacotes, as pessoas não leem as matérias, né? Porque elas só conseguem acessar ali o Facebook. Então, houve esse processo de fechamento dessas plataformas, a questão do paywall, né, no jornalismo, que fecha as matérias só para assinantes. Então, tudo isso é parte desse contexto.
Claro que uma coisa é fato, as pessoas não vão deixar de fruir cultura, de consumir, de querer de entretenimento, né? Então, a gente viu que, né, nas primeiras semanas, né, até a Netflix, se não me engano, passou alguns dados dizendo que teve muita busca por filmes, séries e documentários relacionados a vírus, a distopia, né? Então tudo isso houve movimento, né? Então houve também agora uma última pesquisa de leitura que as pessoas estão procurando muitos quadrinhos também, subiu. Livros de ficção científica subiu, né, que sempre foi um gênero de nicho, não tão vendido no Brasil, né, lá fora um pouco diferente. Então tem essas questões do momento também. Eu fico pensando aqui, né, nessa questão de inserção digital, digamos assim, né, ou de enfim, disponibilidade mesmo, não só a questão de infraestrutura, né, mas de repente quem estava tocando no barzinho, num circuito de 3 ou 4 cidades do interior, no entorno de um centro urbano, de um porte um pouquinho maior, mas não tinha o seu canal no YouTube, né, não tinha uma presença mais regular nisso, mas estava quentinho, porque tinha ali os seus 5 ou 6 estabelecimentos diferentes em que trabalhar. Eu fico só pensando, né, no quanto isso seguramente impactou enfim, o exercício do ofício e a oportunidade da pessoa, de fato, de lutar pela própria sobrevivência. Tem alguma coisa relacionada a algum movimento nesse campo, como eu falei mais cedo, Adri, de financiamento coletivo, alguma iniciativa desse tipo, em que a gente está observando um movimento um pouco maior? Tem, eu acho que talvez o pessoal, eu vi o pessoal muito das artes gráficas, até o pessoal, por exemplo, tatuadores também é uma coisa que entra dentro do circuito também, que é uma profissão que lida diretamente, né, com as pessoas e tal. Mas, né? Então, desculpa, eu fico chocado que eu começo a pensar, minha cabeça começa a explodir. Assim, são muitas, se eu fosse tatuador, hoje eu tava doido, cara. Eu tava, que isso? Então, assim, então entra todos esses... que a gente tem que pensar assim, né? Às vezes as pessoas não entendem a extensão da indústria criativa. Eu sou da escola da indústria criativa, consegui enxergar isso num panorama maior. Mas as pessoas pensam assim, só os músicos. Não, tem a produção, tem a iluminação, tem... Então, tudo isso, quem vai fazer o figurino, quem faz a moda, então, acaba abarcando tudo isso. Então, é uma das indústrias mais lucrativas, diríamos assim, num certo sentido, né? Mas, por outro lado, porque é muito interligado com essa questão, né, do presencial, também do ao vivo, aí acaba sofrendo. Ela foi a primeira a fechar e provavelmente vai ser a última a abrir. Provável. Então, e a gente já está vendo. Hoje mesmo, saiu uma matéria lá em Barcelona, eu estou com o meu orientando, o Eloy, que estava, coitado, está fazendo o doutorado de sanduíche lá, e pelo print aí da CAPES, e ficou quarentenado, e agora eles já estão saindo, mas a universidade não retornou a funcionar e tal. Mas aí ele até me mandou uma matéria hoje, que lá em Barcelona já está tendo a segunda onda. E essa segunda onda de casos na Espanha está relacionada com a reabertura dos bares e casas de shows. Enfim, show grande ainda não está tendo, mas só os bares já deu uma segunda onda. Eu ia te comentar isso mesmo. Eu andei lendo, coincidentemente, sobre Barcelona, sobre a Catalunha em geral, né? E mais especificamente sobre Barcelona, que eles monitoram, né, com métricas muito rigorosas e medidas mais rigorosas ainda, né, Adri, que me deixa ainda mais bravo, para usar uma palavra publicável, com o que nós vemos em todo final de semana ensolarado, né, aqui em Porto Alegre, na região, que é um negócio absurdo. Sim. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que as medidas são levadas a sério, e mesmo quando elas são levadas a sério, com distanciamento controlado, com retorno gradual, com todas as medidas, né, de higiene dos ambientes, ainda assim o vírus aproveita todas as oportunidades. Todas as oportunidades que tem. Travou um pouquinho aqui a conexão, deve estar voltando. São 40%, né, que eles deixam funcionar. Tem comentários aqui do pessoal, né?
Tem alguns comentários. Olha só, a mais É legal a cedo, gente por falar. exemplo, a Natália, tua aluna, disse a venda de Kindle e de e-books também explodiu. Interessante isso, né? O Frank Jorge, aqui mais cedo, disse: disseminar o trabalho de artistas independentes é uma prática bem importante. Está abençoado o comentário pelo nosso querido Frank. Beth Faria, em entrevista na Globo na semana passada, lembrou que só no setor audiovisual mais de 350 mil pessoas estão desempregadas. Disse aqui pesquisa LIC. E aí, Ana? É o grupo de pesquisa do professor Ronaldo Renheni e da professora Maria Clara, né? O Laboratório de Investigação do Ciberacontecimento. O Ronaldo está falando ali no debate na rádio da BBC hoje, uma pesquisadora falava que os documentários se tornaram um gênero em ascensão no Reino Unido, sobretudo na Netflix. Muitos documentários sobre pandemia, sobre vírus, sobre questões biológicas e tal, e como eu disse, e na ficção, a ficção científica, né, tem sido um carro-chefe também nessas plataformas. Então, porque as pessoas estão querendo entender, né, essa questões distópicas. É isso aí. A tua aluna Natália também disse que tem projetos como The Show Must Go On, que está exibindo gratuitamente musicais no YouTube como forma de entretenimento para as pessoas e como campanha de doação para os artistas e trabalhadores do teatro. Como é que funciona isso, professor? Sim, tem o National Theatre também da Inglaterra, também tem feito isso. Eles lançam, por exemplo, eu tenho acompanhado do National Theatre. Eles têm gravadas peças clássicas, Hamlet, enfim, né? Aquelas peças Shakespeare, os tradicionais. E chega na quinta-feira, eles disponibilizam no YouTube de quinta até domingo, né, no caso desse projeto. E aí, durante isso, as pessoas podem doar, né, com cartão de crédito, pelo PayPal. Acho que tem crescido também muito a questão do PayPal, PicPay, esses de pagamento, né? Agora, claro, no Brasil isso ainda se complica porque a gente tem que pensar nas taxas, né? Essas taxas de conversão do dólar que está altíssimo, então fica bastante difícil também, né? Até das doações. Esses dias eu estava assistindo uma live também de um pessoal da América Latina, né? De músicos underground, e também tinha o PicPay. Aí eu fui olhar a conversão para fazer uma doação, lá tive que doar $2, né? Que era o que dava. Mas, enfim, já é uma certa ajuda aí, se cada um também der um pouquinho. Agora, claro, é por isso que eu falei, isso tudo seria melhor se pensasse em questões como a questão da renda mínima, a questão, né, dessas políticas, né, para se pensar os lugares, o próprio uso também dos museus. Os museus também estão paralisados aí, as bibliotecas, então são todos pontos de disseminação de cultura que estão parados, né? Por exemplo, eu li uma matéria também que nos Estados Unidos as bibliotecas são o principal lugar onde as pessoas que não têm acesso à internet acessam a internet. As bibliotecas públicas, na Europa, nos Estados Unidos. E aí isso deixou muitas pessoas, inclusive, que não podem sequer enviar currículo ou fazer coisas que elas iam fazer nesses pontos das bibliotecas. Então, que também tem um uso além, né, de retirar os livros e tal. Enfim, aqui na Unicinos a gente fez o pessoal da biblioteca fez esse sistema expresso, né, que uma vez por semana a pessoa pode reservar, os alunos reservam o livro, os professores uma vez por semana vai lá e só pega. Enfim, tem se pensado em alternativas, né, mas ainda tudo complicado. Uma coisa que é interessante, que já vinha sendo apontada em alguns estudos, como o do Straw, por exemplo, do Canadá, é a relação entre música e gastronomia. Então, aí eu até li hoje que em São Paulo, as principais casas noturnas estão se reinventando, por exemplo, entregando drinks, entregando salgadinhos, enfim, comidas, petiscos, que é uma forma de manter, né? Porque aí as pessoas ainda precisam comer, enfim, então tem todo esse problema. Mas esse desmantelamento, ele é anterior, né? Porque até o próprio governo Bolsonaro desmantelou o sistema S, né? Do SESC, que era muito importante. Sabe que falou agora em biblioteca pública, mais cedo tinha falado em Boston. Eu liguei os pontinhos, me deu uma saudade de Boston agora.
Uma saudade aqui. Falando em biblioteca pública, me vem na cabeça direto lá. Boston Public Library, os abajurzinhos. Ah, eu morei lá. É maravilhoso, né? Eu sou orientando, eterno orientando, porque ele diz que não existe, na verdade, não existe ex-orientador, só existe ex-orientando, né? E eu sou, então, ex-orientando do professor Gustavo Borba, que é talvez o maior fã vivo da cidade de Boston, né? Ele sempre diz, cidade mais linda do mundo, cidade mais maravilhosa do mundo. Então, toda vez que a gente fala nisso, né, dá uma vontade doida de chorar. E até porque, né, falamos da Amanda Palmer também mais cedo, né? E eu fiquei lembrando lá dos parques, né, em que ela botava o caixotezinho dela lá e ia estender a rosinha, a arte de pedir, né? Para vocês que estão nos assistindo agora, não perca essa oportunidade. Coloque no Google Amanda Palmer, vocês não vão se arrepender, certamente é algo interessante da gente explorar. E mais cedo também me lembrei, na verdade não tem totalmente a ver com entretenimento, mas tem a ver com essa questão da taxa de conversão, né? Eu eu recebo, na verdade, um newsletter de um sujeito chamado Avinash. É um indiano que trabalha no Google e trabalha com Analytics, trabalha com métricas e ele publica um newsletter semanal super bacana, super denso, assim, para quem tem interesse em saber mais sobre ciência de dados, inteligência artificial, é uma área que me interessa pessoalmente. E essa semana ele mandou um newsletter dizendo que ele havia convertido o newsletter gratuito em mensal, não seria mais semanal, e que quem quisesse o newsletter semanal, isso teria um custo. Passaria a ser um serviço de assinatura e que toda a receita seria doada para organizações que estão aí vinculadas ao combate à Covid, à pesquisa científica séria e tudo mais. O problema é que a assinatura é $10. E aí eu fiz a conta de cabeça e digo, se o dólar tivesse 3, era uma coisa. Com o dólar a quase 6 é outra, né? Pô, 60 pila para receber um newsletter, né? Tá triste a nossa situação mesmo. Isso para nós, então por isso assim também, né, a situação da produção de conteúdo, que é esse caso, né, que às vezes também as pessoas não entendem o quanto de trabalho dá a produção de conteúdo, né, o quanto é importante apoiar as pessoas que produzem conteúdo sério, conteúdo bom, né, e isso requer um tempo, isso é um trabalho, né, então ele precisa ser remunerado. Agora, claro que tem essas questões aí, né, das coisas internacionais que, né, por conta dessa taxa de conversão, acaba ficando quase inviável, né? E vários artistas têm feito também essa situação, né, essa questão, né, das doações, enfim, que é uma alternativa, né, nesse momento, mas eu tenho visto muito também essa questão, por exemplo, das casas noturnas, mais especificamente pensando esse uso da comida, da bebida, né, nesse momento, já que não se pode ter a presença nos lugares. Sabe que me chamou a atenção esse teu comentário também, porque eu uso muito, claro, os aplicativos de entrega, iFood, Rappi, Uber Eats, né, ultimamente estão salvando o almoço aqui, porque não dá para sair, não dá para sentar no restaurante, é uma pena, né? Tomara que esses dias voltem o mais rápido possível. E eu comecei a perceber, de um mês e meio, talvez, para cá, bares, né, da Cidade Baixa, lugares que são especializados em vender drinks, né, e que não tinham um cardápio, né, vasto de opções gastronômicas, de opções para refeições, para almoço, para jantar, não só oferecendo, né, os seus drinks pelo iFood, como também, de fato, exatamente como você colocou, algumas opções de comidinhas. Não chega a ser um cardápio completo, né, de bom jantar. Mas se de repente quer fazer o boteco em casa, que bom, né, que essas, né, pessoas estão tomando essa iniciativa, né? Na verdade, assim, vários pesquisadores, né, que pesquisam à noite, que pesquisam essas mobilizações, já vinham detectando que, assim, a gente teve uma mudança radical dos anos 80, 90 para cá, porque aumentou muito diremos assim, o cardápio geral de entretenimento que se tem. Então, as pessoas, para elas se mobilizarem e irem até um lugar, ainda mais pensando no contexto brasileiro, de violência, enfim, na questão do transporte público, enfim, uma série de problemáticas, né? Tem isso também, né? Tem até a questão do transporte. Para eu chegar no show, para eu chegar no lugar, eu tenho que ter transporte. Ou eu vou como? Eu vou de Uber, ou eu vou... Enfim, tem uma série de problemas aí, né? Que
estão envolvidos numa rede maior, né, que às vezes a gente não consegue enxergar. Então, eles já vinham apontando, assim, que já havia uma queda, de certa forma, isso. Então, se começou a pensar nessa coisa da experiência, dos tipos de experiências diferentes que, né, determinados festivais iam dar para as pessoas. Então, é muito mais uma compra por esse tipo de... um consumo por esse tipo de experiência, né? Então, aí... Por isso que já tinha essa relação um pouco com a comida, né? Pelo menos essas pesquisas já estavam mostrando, assim, que tinha esse outro embate. E até saiu uma outra pesquisa também que mostrava, assim, uma queda no consumo de álcool pelos mais jovens nas áreas urbanas, diferente, né, do que era nos anos 90, por exemplo, início dos anos 2000. Então, isso já fazia com que as pessoas ficassem mais em casa, né? Claro que não dessa forma como a gente está vivenciando agora, mas isso é meio que como é que eu vou dizer assim, potencializou tudo isso de bom e de ruim que já tava rolando antes, né? Muito bem, estou conversando aqui com a professora Adriana Amaral, o Instagram dela é assim mesmo, Adriara Amaral. Você está no Instagram da Unicinos, porque talvez você siga a professora, mas não siga a Unicinos, então todo mundo pode seguir todo mundo, né, professora? Por que não? Eu sou o @professor Gustavo Reis, estou tendo a honra de conduzir essa conversa e de aprender um monte com a professora Adri. Olha só, Adri, a Natália voltou para dizer, o The Show Must Go On também disponibiliza toda sexta por 48 horas. Teve o Fantasma da Ópera, Peter Pan, Noviço Rebelde e outros. E tem sempre link pedindo doações também direto para o YouTube. Isso aí. Uma curiosidade que eu tenho é opções de monetização. Vamos tentar nos colocar no lugar agora, vou tentar me colocar no lugar de alguém que vive da cultura ou que tinha, né, em eventos, em aglomerações, uma de suas fontes de renda, se não a principal, pelo menos uma fonte secundária importante e que a viu interrompida. A gente sabe que é muito improvável que qualquer um de nós consiga viver de monetização no YouTube, por exemplo, né? Não só pela questão de que, de fato, os ganhos são pequenos, mas, claro, que a gente também tem que dividir o bolo com o próprio YouTube na proporção de 55 a 45, ótimo, que privilegia o criador, mas ainda assim, quanto mais direta for essa remuneração, melhor. Que alternativas a gente já tem hoje, professora Adriana, para a gente oferecer para essas pessoas, que pode ser uma fonte de receita e de preferência receitas que cheguem diretamente às suas contas correntes, aos seus bolsos, sem intermediários? Olha, é difícil, né, falar, porque cada caso e cada nicho, também cada segmento tem as suas especificidades, mas o que a gente está vendo é que cada vez se pensar em atividades coletivas, né? Repensando assim, essa questão das plataformas, né? Então, de se criar outras alternativas que privilegiem os produtores de conteúdo, ou que privilegiem, a gente viu aí, né, a greve dos entregadores, enfim, que já estão se organizando em plataformas deles, ou, por exemplo, ligar direto para o local, né? Eu sou uma que eu tendo, assim, quando tem o telefone direto do restaurante, enfim, eu prefiro ligar ou mandar um WhatsApp. Então, acho que tem várias formas, né, de se pensar. E esses financiamentos é mais no sentido do apoio, né, dos apoios coletivos, esses de... não exatamente o Catarse, mas esse Patreon, né? Então eu vou pagar mensalmente lá um pouquinho e vou ajudar, principalmente o pessoal que vem das artes gráficas, por exemplo, está usando muito isso, quadrinhos, assinatura. Claro que chega um momento assim que a gente assina isso, assina aquilo, assina aquele outro quando vê, né? Mas aí tem que ver as prioridades de cada um, né? Também, que vão ter que ser repensadas agora, nesse contexto, quem ainda está conseguindo trabalhar e ter um emprego e conseguir, né? Eu tenho tentado, assim, por exemplo, pensar nos os pequenos comércios, cada vez mais privilegiar as questões mais locais. É o que eu tenho tentado fazer, pelo menos. Acho que, claro que é impossível a gente
né? Ninguém está dizendo aqui para abandonar todas as plataformas, não é isso, mas assim, tentar usar isso em prol do local, né? Ah, sei lá, o restaurante ali da esquina, ou quem produz a sua própria roupa, enfim, tem uma série de movimentos aí que vem, de novo, retomando essa questão, né, do faça você mesmo, enfim, dos pequenos negócios locais, e vai te dar muito mais sustentabilidade, né? Artistas independentes, né? Porque nesse momento os grandes artistas, né? A Ivete Sangalo, ela tem parceria lá com a Globo, com o Multishow, ela não precisa tanto da minha doação quanto o artista aqui de Porto Alegre. Então acho que pensar um pouco por aí. Eu tô pensando aqui, recentemente eu tive uma conversa com um pessoal que produz um podcast de inovação. A conversa foi sobre inovação na educação, mas claro que ramificou para outras abordagens, outras iniciativas inovadoras, né? E uma das coisas de que a gente falou foi justamente essa questão relacionada às taxas que as plataformas cobram. E, naturalmente, é um negócio, como todo negócio, precisa sobreviver, né? E, eventualmente, claro, os consumidores dos restaurantes não estão dispostos a pagar um adicional porque o restaurante passou a usar uma plataforma que está alocando 20% ou 30% da sua receita bruta. Então, a gente passa a ter um equilíbrio difícil de ser conquistado. Ao mesmo tempo, e eu acho que isso talvez sirva até a título de recomendação para quem produz, né, cultura, né, para quem produz nas suas mais diferentes formas, né, ou para quem contribui para a construção de um povo culturalmente mais rico, né, que no final das contas acaba sendo o objetivo das iniciativas. Mas de tentar identificar, né, Adri, soluções de remuneração com a menor fricção possível. Uhum. Porque assim, eu considero uma ousadia alguém fazer uma live e colocar um cartaz atrás de si dizendo assim, faça o seu depósito ou a sua transferência para essa conta bancária. E eu digo assim, eu não digo que eu não faço essa crítica por ser uma forma rudimentar de tentar remunerar, mas pelo fato de, eventualmente, essa pessoa não procurar uma alternativa que permita, por exemplo, que aquele pagamento possa acontecer com a menor fricção possível, de preferência sem contato. Quando eu ouvi você falando agora sobre a questão do restaurante local, por exemplo, eu adoraria que os meus pais fizessem os seus pedidos ligando para os restaurantes locais, né? Mas muitas vezes o restaurante local não oferece uma opção de pagamento online. Uhum. Meu pai tem 80 anos, minha mãe tem 77, eles não vão receber o entregador e digitar na maquininha do cartão a senha, entende? Então, a gente acaba tendo que procurar uma solução intermediária que viabilize a remuneração do artista, né, ou do produtor de conteúdo da indústria criativa, que pertence à indústria criativa, por assim dizer, ao mesmo tempo em que a gente é sensível a todas as outras demandas da sociedade, sendo uma dessas demandas, possivelmente a mais importante no dia que, né, no momento que a gente vive hoje, justamente essa ausência de fricção, né? Isso, exatamente. Eu acho que, por exemplo, tem, por exemplo, a questão dos links, né? Esses dias eu comprei também de uma loja aqui do meu bairro, que eu sempre compro, eu sou cliente, ela me mandou o link, ou seja, eu não precisei nem desse, só fui para lá para pegar a compra, né, que só vim receber na minha portaria, mas assim, ela me mandou o link e eu paguei pelo cartão no link, Mas claro que também tem uma problemática que às vezes as pessoas mais velhas não sabem muito bem lidar. Eu tenho vários amigos que têm que fazer isso para os pais, né? Porque os pais não conseguem lidar com essas tecnologias para manter o mais sem contato possível. Então também acho que a gente ainda está passando por uma fase de transição, né? Desse aprendizado, desse uso, e eu acho que esses locais, né? Esses negócios locais, eles vão precisar estudar, né? E aí está aqui o nosso papel, né, da mediação com a universidade, de virmos procurar, de entrar em contato, de pensar, né? Sei lá, com a escola de negócios, enfim, e vários outros trabalhos, né, que têm sido feitos aqui em prol da sustentabilidade e nas universidades em geral, né? Esse é o nosso papel, né, de discutir, de pensar alternativas e pensar coletivamente o que
minimize esses danos. A Natália está dizendo ali, né? Quem não pode ajudar com dinheiro pode ajudar divulgando os artistas e negócios locais, assista os anúncios do YouTube sem pular, dê envios, likes para aumentar o engajamento dessas pessoas. Escuta lá no Spotify até o fim o álbum. Né? Eu tenho uma aluna, Carol, que ela diz, Grana, às vezes eu estou fazendo outra coisa, mas eu deixo ali ligado, rodando para os artistas, né? Porque o Spotify tem um algoritmo que tu tem que ouvir até o fim também. Então, compartilhar, né? Às vezes as pessoas perdem tanto tempo divulgando, é isso que eu falo. Tudo bem, a gente gosta de grandes artistas, não tem problema, mas assim, nessa ajuda da divulgação, os pequenos artistas, eles são, devem ser, pelo menos na minha concepção, a nossa prioridade, porque é os que estão com menos fluxo de caixa, que estão tendo mais problemas, que têm mais dificuldade a ter acesso, né, a grana, enfim, a essas ajudas, nem sempre essas políticas chegam, enfim, quando elas existem, né, que a maioria não existe. Agora, inclusive, a Secretaria do Estado lançou aí um edital eles tinham lançado uma para produtores de conteúdo e agora lançaram para produtores culturais e músicos. Então, assim, também ficar de olho nesses editais que estão saindo aí, que isso também pode ser importante. Muito bom. Bom, como eu falei na nossa breve conversa pelo WhatsApp antes, professora Adriana Amaral, uma única certeza é a de que passa muito rápido. Nós já temos aí quase 55 minutos de live. Eu sempre tento terminar ela alguns minutinhos antes, 1 ou 2 minutinhos antes do Instagram indelicado que é nos cortar, né? E não tem nada pior que a pessoa está lá se despedindo do Instagram e diz assim, terminou a live. Então, eu queria, em primeiro lugar, te agradecer muitíssimo pelo teu tempo, pela disposição em conversar com a gente, em me ensinar e ensinar também as pessoas que nos acompanharam durante essa live. Eu pode ter certeza, anotei um monte de coisas aqui, estimularam a minha reflexão, aprendi várias coisas diferentes sobre esse cenário cultural. E, sem dúvida, né? Se eu eventualmente resolver investir no talento que eu não tenho para a produção cultural, agora pelo menos eu saberei como me movimentar nesse pântano. Quero convidar todo mundo a seguir. A professora Adriana está aqui, Adriara Amaral, assim, tudo junto, Adriara Amaral. E abrir o espaço, professora, mais uma vez reforçando meu agradecimento para as suas considerações finais. Olha, eu que agradeço aí, né, e pedir para o pessoal seguir @Grupo Cultpop, que é o meu grupo de pesquisa, assim mesmo como eu falei, tá? Que a gente coloca lá várias discussões, 1 hora que é pouco para falar de todas as coisas, né, todos os aspectos, né, é impossível, mas a gente também traz muito conteúdo informativo das pesquisas que a gente está realizando. Então, acho que também pode contribuir, né? E conversem, né? Na verdade, aqui é muito mais um diálogo, né? Porque a gente está ainda no meio do olho do furacão, pensando sobre isso, né? Então, não é algo, não é uma certeza, não temos certezas, né? Estamos tateando e especulando, né, sobre esse futuro aí que está vindo, né? Pena que eu não fiquei sabendo desse Instagram mais cedo, senão eu tinha feito um cardzinho também. Não. Mas que bom. Como é que é o Instagram mesmo? Tá ali, Grupo Cultpop, que é Grupo Cultpop. Deixa eu colocar aqui, @Grupo Cultpop. Mas no meu perfil tem o @ também para quem quiser, tem o site lá, tudo bonitinho. Então, a gente tem feito algumas lives também, falamos sobre essa questão do K-pop, das movimentações políticas, falamos sobre games. Então, a gente está sempre mobilizando, assim. Agora estamos um pouco entrando nas férias, mas logo, logo retornamos. Aquele comício lá esvaziado, né? Aquilo foi divertido. Né? O comício do Trump lá, que o pessoal do K-pop se mobilizou para esvaziar, né? Aquilo foi um barato. Mas então, muito obrigado de novo, professora. Tá? Tomara que a gente tenha outras oportunidades de seguir conversando aí, porque cultura é fundamental. As pessoas têm que se conscientizar disso definitivamente. Tá bom? Obrigado, um beijão. Tá bom, eu que agradeço. Tchau, tchau. Valeu. Essa foi a professora Adriana Amaral, que você encontra nesse Instagram, @Adriara Amaral, assim mesmo como vocês estão vendo, não é um N, é um R. Adriara Amaral, você está no Instagram da
Unicinos, muito obrigado pela parceria, pela companhia, pelo prestígio. Vou ficar mais feliz ainda se você que está comigo até agora me seguir no @Professor Gustavo Reis. Eu faço live todo dia, ou quase. Aliás, eu tenho uma live começando daqui a exatos 17 minutos. Seria uma grande honra, um grande prazer encontrar você de novo por lá, tá bom? Obrigado para todo mundo mais uma vez pela parceria, pela companhia, pelo prestígio. Essa foi a 10ª live. Até a próxima. Um beijo e tchau.